Amém? Bom dia, graça, misericórdia e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Coloque-se em pé. Nós viemos aqui para adorar ao Senhor, para buscar a presença dEle, para ouvir a voz dEle. Então, comece essa reunião colocando o seu coração diante do Senhor, entregando a sua vida ao altar do Senhor. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei em todas as coisas que passam pelo seu coração, mas o Senhor conhece a sua vida, Ele conhece as suas preocupações, Ele conhece os seus motivos de alegria. Então peça para que Ele te conduza nessa manhã a prestar um culto excelente a Ele, um culto que o agrade, um culto que Ele possa aprovar através das nossas vidas. Coloque a sua vida diante do Senhor, feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos mais uma vez nessa manhã e declaramos, ó Deus, que não viemos aqui por outro motivo, por outra razão, a não ser adorar ao Senhor. Pai, sonda o nosso coração, sonda a nossa vida, sonda as nossas atitudes, que nós possamos expressar o amor do Senhor através das nossas palavras, através de cada atitude nossa durante esse dia. Nós não queremos limitar, ó Deus, a nossa adoração ao louvor, à ministração da palavra, a esse momento aqui, mas nós queremos adorá-lo com a nossa vida, com o nosso coração, com o nosso entendimento, com toda a nossa força, com o nosso fôlego. Pai, em nome de Jesus, ministra o coração de cada um aqui nessa manhã. Fala conosco, Senhor, toque em nossas vidas. Nós queremos ter um encontro verdadeiro com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos adorar ao Senhor.
nos assentar. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo. Por favor, fique atento. O livro de Provérbios está recheado de versículos sobre a sabedoria. Adverte sobre as atitudes de uma pessoa tola que fala sem pensar, usa palavras duras ou que faz fofoca de outros. A fofoca consiste no ato de descobrir uma informação sobre alguém e contar essa informação a uma ou várias pessoas. Um dos objetivos do fofoqueiro é difamar outras pessoas para se sentir superior e importante. Um fofoqueiro gosta de achar que é uma fonte importante de conhecimento, falando muitas vezes das falhas e momentos vergonhosos de outras pessoas, sem a autorização delas. Também é considerada fofoca quando uma pessoa não tem intenção de prejudicar outra, mas fala dela sem o seu consentimento. Dizem que as palavras ditas são como um saco de penas de pássaro jogadas do alto de uma montanha. Depois de dispersas, não é possível recuperá-las. Um ferimento causado por uma queda ou até por uma arma, por exemplo, é mais fácil de cicatrizar do que uma fofoca. É fundamental que os pais estejam atentos para que isso não aconteça entre os irmãos. A Bíblia diz em Provérbios 16:28, o homem perverso provoca dissensão e o que espalha boatos afasta bons amigos. Se você não quer que seu filho seja fofoqueiro, impeça que essa atitude vire um comportamento instalado. Quem é fofoqueiro perde bons amigos. Só quem gosta de fofocas ficará com ele. Esta semana, converse com seu filho sobre a fofoca. Explique, pergunte se entendeu. Combine com seu filho que, o dia que acontecer, ele terá de desfazer a fofoca com aqueles que fez. Ore com ele, pedindo a Deus que o ajude a nunca fazer fofocas. Vem aí a maior conferência de liderança do planeta, Summit 2017. São vídeos de alta definição com preletores renomados ao redor do mundo, como Brian Stevenson, fundador e diretor executivo da Equal Justice Initiative, Juliet Fount, CEO da White Space at Work, Laszlo Bock, conselheiro sênior do Google. Faça sua inscrição em nosso site com o valor de R$90 e invista em sua vida profissional e na vida de alguém do seu relacionamento. O Summit acontece de 9 a 11 de novembro aqui na Primeira Batista. Que tal separar em sua agenda uma tarde só para você e suas amigas? Ir para um lugar bem gostoso, bater um papo descontraído, alegre, motivador e cheio de surpresas especiais. E claro, com música e uma palavra de Deus para o seu coração. Gostou da ideia? Então vem para o café com as amigas, mas você não pode vir sozinha. Convide uma amiga que precise conhecer o amor de Deus e ser renovada na esperança que é Jesus. Se você não está em nenhuma célula e quer conhecer mais dessa maneira linda de fazer novas amizades, venha participar conosco. Sua presença será demais. Anota aí, dia 15 de outubro, às 5 da tarde, no Music Lounge, que fica na Avenida Tamandaré, 8009. Ingressos e mais informações com Andréa Rios. Venha renovar sua fé e desfrutar de uma tarde maravilhosa só para nós, mulheres. O projeto Viva a Vida está realizando um concurso de fotografia sobre a natureza. A premiação será no dia 28, na Festa da Primavera, que acontecerá no Seminário Teológico Batista a partir das 14 horas. Teremos música, comida e muita diversão. Inscrições e mais informações você encontra no Facebook, na página do Viva a Vida. Você é nosso convidado. Até lá! Esta também é uma oportunidade de você investir em sua vida ou na vida de um parente, amigo ou de alguém de sua célula, se inscrevendo ou inscrevendo-os no Seminário Veredas Antigas, que acontece dias 23 e 24 deste mês. As inscrições já estão abertas em nosso site. Participe desse mover de Deus na vida de seus queridos. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim, acesse o nosso site ou siga-nos em nossas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos, bom estar com vocês mais uma vez.
Antes de qualquer coisa, quero pedir que os irmãos estejam em oração. Nós temos países precisando. Eu creio na oração e na intercessão. A oração ela é verdadeira e ela faz diferença. E se você não crê pela fé nisso, então creia pela ciência. A ciência já comprovou que pessoas que estão em hospitais, na UTI, já foram feitas pesquisas nisso. E as pessoas que recebiam orações de fora, elas tinham uma evolução diferente de outras pessoas. Então vamos orar. Nós temos o México, que passou por um terremoto, os Estados Unidos, temos a Igreja do Senhor, está nesses lugares. Além de outras pessoas que precisam da nossa oração, a Igreja do Senhor também. Nós temos muitos amigos e conhecidos que estão nessa rota do furacão. Mas, Ministério Infantil, vou compartilhar com vocês a história de hoje, uma história linda. Nós estamos estudando o livro de Josué, vamos estudar nesses 4 meses Josué, Juízes e Rute. E a história de hoje é a história de Josué, quando ele vai com o povo atravessar o Rio Jordão. A história é muito linda, porque tem muitos princípios, não dá tempo da gente falar tudo. Vou ver se eu consigo dar uma resumida. Moisés dirigia o povo, mas chegou a hora dele passar o bastão, né, a direção, para alguém que ele confiava e que trabalhou com ele, que era Josué, um homem que já havia provado, que tinha uma visão correta das coisas. Ele foi um dos espias que foi lá dentro de Jericó, na terra de Canaã, para investigar como que era a terra. Só Josué e Caleb conseguiram perceber que havia dificuldades, mas que o Senhor era poderoso para fazer o povo de Israel vencer. Essas coisas foram mostrando para Moisés que ele seria um bom líder. E ele assume e agora ele está na direção daquele povo. Moisés morreu e todo aquele povo que saiu do Egito havia morrido por causa de ficar 40 anos no deserto. Então havia uma população mais jovem e um novo líder. E eles não tinham participado de todos aqueles milagres de Deus da saída do Egito. Deus precisava confirmar para o povo que Josué seria tão usado quanto Moisés. Deus precisava mostrar para aquelas pessoas, daquele novo povo, né, que havia ali, que Deus estava com eles. E mostrar para os povos em volta que Deus ainda continuava com Israel. Havia um empecilho, e isso acontece na nossa vida também. Cada vez que há um empecilho, você fala, ai meu Deus me deixou, por que Deus deixou acontecer isso? Na realidade, Deus está querendo usar aquele momento para justamente mostrar que Ele é poderoso e Ele vai fazer um novo milagre, né? Vai ter uma nova manifestação na nossa vida. E foi isso que aconteceu. Josué falou para o povo, purificai-vos, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas no meio de vós. Deus faz grandes coisas no nosso meio, mas Ele quer que a gente se purifique. E aí, Ele falou para os sacerdotes, para eles pegarem a arca do Senhor, e eles iriam colocar, na hora que eles colocassem o pé no rio, aquele rio iria parar. Mas como? O rio estava cheio de água, era época de cheia, a água vazava para os 2 lados da margem, e a correnteza que vinha, que eu acho que mais do que o volume de água, a correnteza é o que mais assusta. Como iria passar ali um povo? Homens, mulheres, crianças, animais, carruagens, né, carros, carroças, enfim, ia tudo passar por ali. Mas quem ia na frente? Os sacerdotes, carregando a arca do Senhor. Na hora que eles puseram o pé na água, a água abriu. E às vezes, na hora que eu estava relendo essa história, eu falei, é verdade, né? A gente às vezes espera que Deus abra o mar ou o rio para a gente passar, né? Mas a gente não fala, não, eu creio e vou passar. Foi assim que eles foram. Pegaram a arca e falaram, nós vamos passar, Deus vai abrir. Puseram o pé, a água começou a se abrir e o povo passou a pés enxutos. A arca do Senhor ficou no meio do rio,
porque ali representava que não era Josué que estava fazendo o milagre, mas era a presença de Deus que fazia. E a arca ficou no meio do rio e o povo passou a pés enxutos. Depois que eles passaram, Josué falou assim: agora cada um de uma tribo vai pegar uma pedra do meio do rio e nós vamos fazer um altar ao Senhor. Então eles se purificaram e depois eles adoraram o Senhor. A presença do Senhor estava ali. E a arca representava Deus ali naquele momento, Deus ali naquele lugar. A arca do Senhor. E ali eles passaram. E isso causou temor no coração do povo, porque eles sentiram realmente, Deus estava com Moisés, Deus está com Josué e conosco, Deus vai nos proteger. E mostrou para os povos em volta, não mexam com esse povo, porque eles têm um Deus muito poderoso. Se a gente mexer com eles, vai sobrar para nós. E Deus é maravilhoso, Deus faz as coisas de forma completa. Quero mostrar para vocês o que uma das nossas salas vão ganhar. Nossa equipe é maravilhosa, gente. Olha só, sabe o que é isso? Uma miniatura da Arca do Senhor. Foi uma coisa mais ou menos desse tipo, ou que lembra isso aqui, que os sacerdotes levaram. E eles tinham que carregar. Isso aqui a presença de Deus estava tão forte nisso, que se alguém tocasse aqui, morria. E não era assim, de castigo você mexeu. Não, é que quando a presença de Deus está no lugar, a presença de Deus é tão forte que o nosso corpo mortal pode não resistir a essa carga de poder que há em Deus. Por isso não podia encostar aqui, eles tinham que carregar com isso daqui. Que coisa mais linda, né? Então as nossas crianças, acho que de 3 a 6 anos, vão receber esta lembrancinha. Vamos ficar em pé? Nós vamos ler o versículo de hoje. Vamos lá? Todos os povos da terra vão conhecer o poder do Senhor, o Deus de vocês, e vocês o respeitarão para sempre. Josué 4:24. Esses textos nós lemos de uma forma espiritual, mas o povo judeu lê de uma forma diferente. É o nosso povo. Deus foi com o nosso povo no passado. Eles leem esse texto até hoje. Isso é muito forte para eles. E para nós, nos lembra como o nosso Deus agiu no passado com o povo de Israel, pode agir conosco também. Vamos orar. Pai, muito obrigada mais uma vez pela tua palavra, ó Deus, que nos lembra, ó Deus, que antes da manifestação do Senhor, nós precisamos purificar o nosso coração. Quando o Senhor age no nosso meio, Pai, o Senhor aumenta em nós o respeito, o temor, ó Deus, e a nossa fé em Ti. E também as pessoas que estão à nossa volta podem ver o Teu poder na nossa vida e assim o Teu nome é glorificado. Pai, que delícia. Hoje nós estamos há milhares de anos, 2, 3, quase 3 mil anos, por volta de, ou talvez mais de 3 mil anos. E nós estamos lendo essa história. Uma história tão grandiosa que enche o nosso coração, que nos alegra, aumenta a nossa fé, desafia a nossa fé. Nós sabemos, ó Pai, que nós temos Jordões, ou Jordão, rios Jordão, para atravessarmos, ó Pai. E nós sabemos que o Senhor vai nos ajudar a atravessar, Pai. Nós cremos em Ti. Pedimos que o Senhor ajude os nossos facilitadores a traduzirem de uma forma gostosa para as nossas crianças, que eles aprendam essa verdade, que Deus é poderoso e que vai fazer grandes coisas no nosso meio, mas antes nós temos que purificar o nosso coração. Que a Tua bênção esteja sobre todos nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quantas crianças vêm? Quero lembrar vocês, quando vocês forem pegar os seus filhinhos, perguntem para eles o que eles aprenderam. Façam isso de forma regular. Isso ajuda eles a prestarem atenção e a devolverem para vocês o que eles estão aprendendo no Ministério Infantil. Amém. Glória a Deus.
Vamos aplaudir as nossas crianças. Isso aí. Nossos filhos amados, né? Você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado? Já falou que bom que você veio, bom dia, graça, misericórdia e paz do nosso Senhor Jesus. Vai almoçar onde? É isso aí. Muito gostoso podermos estar em harmonia, né? Em unidade. Sabemos que as pessoas que estão aqui, às vezes a gente vem para a igreja, passa e vem domingo após domingo, sábado após sábado e passa muitos anos. E a gente conhece as pessoas, não é assim? Tem aquele irmão que você olha, você fala, eu conheço ele lá da minha igreja, mas nós nunca nem conversamos com o irmão. Então, aproveite esses momentos, aproveite os nossos cultos, as células ou outras oportunidades para fazer também novos amigos, para conversar com os irmãos, para perguntar como é que ele está, se ele está precisando de alguma coisa, se você está precisando, orar por ele, né? E assim sermos uma família de verdade, não apenas algo por fora bonito, uma igreja bonita, mas uma igreja também que ama e que cuida sempre. Nós queremos conhecer, então, você que está vindo hoje pela primeira, segunda, terceira vez, você que é nosso convidado, você que foi convidado por um irmão, por um tio, por um sobrinho, ou você que estava lá na sua casa, mas não faz parte aqui da nossa igreja, você falou, eu vou lá naquela igreja. Tem alguém aqui nessa manhã que é nosso convidado, está nos visitando hoje, ó, 1, 2, mais alguém para lá, para cá, não, ali lá atrás tem. Então se coloque em pé para a gente ver vocês e poder cumprimentar os irmãos. Olha só que beleza, ó. Sejam bem-vindos em nome de... A irmã lá atrás, ó. 2 pessoas só cumprimentaram ela. Cadê o pessoal? Isso mesmo, olha que bonita. Coisa gostosa. Isso aí, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos. Fiquem livres para adorar ao Senhor aqui na nossa igreja. E se vocês são membros de outra igreja evangélica, manda um abraço para o seu pastor. Fala que você veio aqui, que foi muito gostoso, que os irmãos te receberam bem, até te levaram para almoçar depois, né? Vai que cola, né? Então, só fala se é churrasco, se é massas, o que você prefere, se é peixe, que os irmãos aqui são muito receptivos mesmo, tá bom? Sejam bem-vindos. Nós vamos devolver ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você que separou o seu dízimo, você que quer ofertar ao Senhor, no congresso de Arte e Vida que nós tivemos nesse feriado agora, eu pude participar do momento da oferta e falar um pouco sobre a oferta. E às vezes nós, mesmo que de uma forma inconsciente, nós tentamos barganhar com Deus. Há irmãos muito generosos, né, que ofertam e que são desprendidos disso. E que às vezes vêm e quando tem uma ação da igreja, participam muito ativamente também. Mas em alguns momentos, nós achamos que porque nós participamos disso, porque nós ofertamos aquilo, porque eu faço, eu ajudo, eu mereço mais do que os outros. Na verdade, o Senhor nos ama, o Senhor cuida de cada um que está aqui. E Ele ama os seus filhos. Mas Ele nos dá a oportunidade de participarmos da obra dEle. Esse é o momento de nós participarmos. Esse é o momento de nós ofertarmos com amor, com o coração, aquilo que o Senhor coloca em nosso coração. Então eu queria que você não fizesse desse momento um momento automático, onde, tem que ofertar, vou, olho minha carteira quanto tem, e aí se tiver uma nota não muito grande, né, aí eu vou lá e eu participo. Eu queria que você orasse agora, e você perguntasse para o Senhor, qual a quantia que você deve ofertar? Mas, talvez o Senhor fale que não é nada, que você não deve participar desse momento, tudo bem. É a sua experiência com Deus nessa manhã. Mas o mais importante do que você vir e entregar a sua oferta financeira, é você derramar o seu coração no altar do Senhor. Nunca esqueça disso. Derrame o seu coração. Entregue o seu coração nessa manhã, como uma oferta viva ao Senhor. Em nome de Jesus. Enquanto os irmãos irão ministrar esse cântico, você pode devolver ao Senhor o seu dízimo, trazer a sua oferta, e os irmãos que irão participar da ceia, irão ajudar-nos a servir a ceia, por favor, vá lá retirar os elementos no balcão e já podem esperar ali nas portas. Amém.
Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, diz o seguinte: Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Amém. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Quem deve participar da ceia do Senhor nessa manhã? Você que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, já cumpriu a sua ordenança, do batismo, já foi batizado pelas águas, já tem uma vida nova no Senhor. E aqui, no versículo 28, eu sempre reflito nesse texto, porque é algo muito importante na vida do cristão. O texto antes, no versículo 27, no versículo 26, diz que sempre que nós participamos desse momento, nós anunciamos a morte do Senhor, nós damos testemunho de que o nosso Senhor morreu pelos nossos pecados, até que Ele venha, até que Ele volte para buscar a sua igreja. Então, até lá, nós estamos dando testemunho de Jesus Cristo. Mas, em alguns momentos, talvez da caminhada, o tempo passa, as coisas acontecem e nós vamos desanimando com isso. Nós vamos parando com isso. Nós vamos esfriando um pouco na nossa caminhada cristã. E a gente nós vamos abrindo concessão para algumas coisas e para alguns pecados e para algumas atividades que desagradam ao Senhor. E esse é o momento de nós examinarmos a nossa vida, examinarmos o nosso coração e sondarmos as nossas atitudes. Sonda o seu coração nessa manhã. Coloca a sua vida diante do Senhor. Examine-se cada um. Examine a sua vida lá na sua empresa. Examine as suas atitudes na sua escola, na sua faculdade, aonde você estiver. Coloque o seu coração na presença do Senhor. Apresente a sua vida. Nós iremos cantar, nós iremos celebrar, nós iremos ter um momento de meditação, mas não trate isso como apenas uma liturgia, como um momento automático na sua vida. Examine o seu coração nessa manhã. Há alguns momentos em que, talvez vindo para cá, ou durante essa semana, ou durante esse mês, você pode ter tropeçado. E talvez o irmão que está do seu lado sabe que você tropeçou, e você pensa assim: puxa, eu não tenho nem coragem de participar da ceia, porque o meu irmão sabe o que aconteceu comigo. Ele sabe o que eu fiz. Ou eu não tenho coragem nem de falar com Deus, porque o que eu fiz é tão sujo, é tão feio. Esse é um momento de reconciliação. Essa é uma manhã de reconciliação, uma manhã de retornarmos aos braços do Senhor. Examine o seu coração. A ceia não é um momento de exclusão, mas é um momento de inclusão. É um momento de você voltar para casa. É um momento de você voltar a ter intimidade com o Senhor. É o momento de você voltar a se alegrar na presença do Senhor. Alegre-se, alegre-se. Mesmo que a vida, mesmo que as circunstâncias tenham tirado isso de você, alegre-se no Senhor. Examine o seu coração. Nós iremos cantar mais um cântico. Você pode examinar o seu coração, você pode colocar a sua vida diante do Senhor, enquanto isso os irmãos estarão ministrando os elementos.
Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Amém. Alguém aqui que, sendo batizado, que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus,
ainda não recebeu o cálice? Ali a irmã no meio, aqui no meio. Mais alguém não recebeu? Ali atrás, algumas pessoas. Ali também no fundo, a irmã. Os irmãos irão entregar a vocês. Mais alguém para cá? Não? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. O Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Nós não cremos em um Deus morto e incapaz, um Deus sofrido, mas nós cremos no Jesus vitorioso, que venceu por nós. Ele venceu por você. Ele fez tudo. Ele passou por todas as coisas. Ele foi tentado por todas as provações, por todo tipo de tentação, para que eu e você pudéssemos ter vitória nessa manhã, para que eu e você pudéssemos ser livres, livres do pecado, livres da transgressão, livres, verdadeiramente livres. Pai, nós te agradecemos pelo seu sacrifício por nós. Nós te agradecemos, ó Deus, porque foi o Senhor quem nos escolheu. Nós não teríamos capacidade de escolher ao Senhor se não fosse o Espírito Santo quem nos escolher. Nós te agradecemos pelo Espírito Santo que nos capacita diariamente e nos convence da justiça, do pecado e do juízo do Senhor. Espírito Santo, visita as nossas vidas nessa manhã, enche os nossos corações, enche-nos da sua presença, tirando toda a condenação, tudo aquilo que nos impede de buscar ao Senhor verdadeiramente, tudo aquilo que nos impede de ter intimidade com o Senhor. Enche-nos, Espírito. Nós não queremos ser uma igreja cheia de rituais, cheia de manias, mas sem o Espírito Santo, com uma programação tão rígida que o Espírito Santo não consegue nem opinar. Espírito Santo, enche as nossas vidas, enche a sua igreja, enche-nos, 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 de maneira que nós venhamos vencer o pecado diariamente e rejeitar toda acusação do diabo para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele partiu o pão, tomou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, coma do pão. Da mesma forma, Ele pegou o cálice e Ele disse: esse cálice é o meu sangue, a nova aliança no meu sangue, que também é dado em favor de vocês. Esse é o sangue de Jesus, que nos lava, que nos purifica, que nos limpa de todo o pecado. Esse sangue que foi derramado por mim e por você, e que quando você chega na presença dele tão sujo, tão imundo, tão indigno, você é lavado, é purificado e se torna mais alvo do que a neve. Beba do cálice. Sim, Deus, nós clamamos mais uma vez. Torna-nos dignos de anunciar a morte do Senhor até o dia em que nós cantaremos que o Senhor chegou, nós cantaremos aleluia, nós declararemos, nós veremos o retorno do Senhor para buscar a sua igreja. E nós cantamos, ó Deus, nessa manhã: volta logo, Senhor Jesus, vem nos buscar, vem nos restaurar, vem nos resgatar desse mundo tão corrompido e que às vezes nos influencia, nos afasta da presença do Senhor. Pai, nós queremos andar na sua presença, nós queremos andar com o Senhor, nós queremos estar com o Senhor diariamente, o tempo todo. Fala conosco, ó Pai, nessa manhã. Continua ministrando ao seu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Enquanto nós cantaremos mais um cântico, você pode entregar os cálices às pontas das fileiras e coloque-se em pé para podermos adorar ao Senhor mais uma vez.
sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó
Graças a Deus. E que a glória do Senhor venha mesmo sobre nós. Que nós sejamos purificados pelo fogo do Espírito Santo. Tenhamos sempre essa paixão dentro do nosso coração. Amém, amados? Podem se assentar. Obrigado aos irmãos que nos abençoam aqui com essa ministração através da música. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos falar de algo muito importante aqui. Aliás, falando em importância, vamos pensar um pouco nisso. Nós vamos começar com isso, terminar com isso. Paulo termina o texto, e eu quero começar no fim para voltar no começo para terminar no fim. Bom, Paulo fala assim: agora pois permanecem a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem cristianismo. Sem fé não tem relacionamento com Deus. Sem fé não tem ligação a Deus, porque pela graça nós somos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. A fé é muito importante. A esperança, se não permanecer a esperança, não tem futuro. Já pensou, uma pessoa sem esperança olha para frente, olha para o futuro e vê um escuro. Sem esperança, a pessoa não consegue viver direito. Esses dias eu estava conversando com alguém muito intelectual, conhecedor, já leu muitos livros e domina bem essa área do conhecimento aí. E ele estava dizendo: meu mal é que eu estou ficando muito assim, eu sempre fui, mas eu estou ficando cada vez mais pessimista com relação ao futuro, até por conta de olhar as coisas como elas estão acontecendo, e aí fica fazendo aquelas previsões do futuro e diz: não vejo muito caminho de melhora. Sem esperança a pessoa fica mais amarga, sem esperança a pessoa fica meio sem graça, e as pessoas ao redor também. Ele fica deprimido e deprimente. Então a fé e a esperança são muito importantes, e tem que permanecer o amor. Dos três, Paulo fala assim, ele não está comparando, apesar de estar comparando, depois eu explico por que não está comparando, apesar de estar comparando, mas ele diz assim: o amor, mas o maior dentre estes, o maior destes, é o amor. Por que Paulo fala isso? Então é algo como assim, por exemplo, tem coisas que são muito importantes, até vitais. Estive lendo alguma coisa que uma pessoa pode ficar sem se alimentar durante 8 semanas, mais ou menos, dependendo, é claro, do organismo, mas estava lendo que alguém disse, dessa área que estuda essa questão, de que uma pessoa saudável pode viver até 8 semanas sem comer, e sem beber água nenhuma também, pode ser que a pessoa resista, talvez resista um pouco menos sem tomar água, porque o corpo precisa muito, mas enfim. Então, o alimento, a bebida e a comida, ela é muito importante para o corpo. Então, você diz assim, vai viver sem ela? Não vai passar um tempo, mas depois. Mas se você comparar isso à respiração, tanto o beber como o comer vai perder. Eu posso ficar? Pode ficar 2 semanas sem comer, 8 semanas. Mas você não pode ficar sem respirar. A maior parte de nós só aguentamos ficar sem respirar mais ou menos durante 3 minutos. 3 minutos aproximadamente. Ainda me disse um médico aqui, esta manhã no culto das 8. Eu perguntei, tinha um médico, falou uns 3 minutos aproximadamente. Mais ou menos é isso que Paulo está querendo dizer. Olha, você até consegue viver sem algumas coisas. Mas se eu for falar e comparar a água, a comida e a respiração, seria a fé, a esperança e o amor. O maior destes é o amor. Então, vamos ver por que Paulo está falando isso. Então, nós vamos passar um pouquinho da introdução. Quem esteve aqui no culto das 17 ou das 19 no domingo passado? Levanta a mão. Fica com a mão levantada bem alto, só para eu ver um pouquinho. Sim, então vou ter algumas pessoas aqui para me ajudar, mas fica tranquilo que vai ter algumas alterações, principalmente na introdução. Vou deixar um pouquinho a introdução um pouco mais longa,
tendo em vista que preciso necessariamente, já que eu estou falando para um grupo mais seleto de pessoas que conhecem mais o contexto, que estão mais envolvidos no contexto bíblico, eu vou parar um tempo mais na introdução, tá? Muito bem. Vou contar ali no relógio para não me perder aqui. Corinto era uma grande cidade, uma cidade cosmopolita. E ali vivia pessoas de várias nações. Por quê? Porque Corinto, ela era uma cidade importante. Muitas pessoas caminhavam por ali, iam e vinham. Ela é tipo uma das portas, muito para o comércio. E então vivia cidadão de tudo quanto é nacionalidade ali. Então você imagina como era a cultura. Qual que é o valor dessa cultura? Bom, depende de qual cultura você está falando. Porque chegaram culturas de vários lugares. Qual que é a religião aqui? Não, depende, porque o que veio lá de Roma tem uma religião, o que veio lá, o que é judeu tem outra religião, o que é grego tem outra religião, Então você imagina, tenta imaginar, entra aqui dentro desse texto ou desse contexto. Então, tinha porção de coisas. Por causa disso, os estudiosos disseram que começou a acontecer uma certa frouxidão moral em Corinto. Isso era tão forte naquela região, que a palavra corintianizar significava ou era sinônimo de imoralidade. Não confunda com Corinthians, viu, gente? Não tem nada a ver isso daí. Porque já vai ter um engraçadinho que vai falar, viu, pastor? Valete, a cara de Corinthians, aí, ó, tá na Bíblia. V. Corinthians é com TH, apesar de alguns corintianos não saberem disso, parece. Mas, enfim, a maioria, que é isso, Cláudio? Você está... Então, Deus está falando conosco esta manhã que o mais importante de todas as coisas, o que valida tudo, é o amor. Não existe nada mais importante que o amor. E por que Paulo vai falar, principalmente, dar ênfase no amor numa cidade como essa? Vou te explicar o porquê. Lá em Corinto, como uma cidade, tinha uns irmãos lá que eles... A igreja, de uma maneira geral, estava dividida em 4 grupos. Eles diziam, uns diziam então assim, eu sou de Paulo. Bom, Paulo tinha uma pregação muito forte para os gentios, e ele falava muito sobre a graça. Então havia um grupo ali de gentios na igreja de Corinto, porque ali também tinham judeus, que eles diziam assim, não, nós somos da graça, nós vivemos pela graça, esse negócio de lei, só que alguns deles usavam da graça para viver uma vida meio permissiva. Então por isso que eles falavam, eu sou de Paulo, porque eu ando nessa vibe aqui. Aí alguns outros diziam assim, não, eu já sou de Apolo. O Apolo provavelmente é o pastor que veio depois da fundação de igreja de Corinto, que provavelmente foi feito por Paulo, na casa de alguns irmãos daí. Então começou a igreja de Corinto. E aí veio Apolo. Apolo era um homem muito intelectual. E ele, os estudiosos da história ali, usavam Apolo como um pregador filosófico. Ele sabia andar ali, ficar dentro daquela intelectualidade da filosofia estoica. Então, os que eram mais assim, não, nós somos da razão, nós somos do intelecto, falavam assim, nós somos mais de Apolo. Nós somos de Apolo. Penso que nem ele. Chegava outro e falava assim, eu sou de Pedro. Cefas, conforme a sua tradução, a maior parte das traduções, que é o nome judaico para Pedro, eles eram mais da lei mesmo. Diz, não, como é que vai viver sem lei? Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei, nós também temos que cumprir a lei. E então nós somos da lei, nós somos daquilo que é correto, e nós somos então de Pedro. Então, um querendo ser mais importante que o outro, entendeu? Aí chega o outro e fala assim, e eu sou de Cristo. Aí você fala assim, que bonita a pessoa falar, né? Que não é nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Cefas, mas eu sou de Cristo. Mas não estava falando isso porque eles eram de Cristo e queriam unir todo mundo. Era como se Cristo pertencesse a eles, entendeu?
Não havia a via dupla ali. Eu pertenço a Cristo e Cristo pertence a mim, no sentido de que nós pertencemos um ao outro. Mas é questão de tomar posse. Então, dizer, como nós pertencemos, ou que Cristo nos pertence, então nós somos os maiorais. E aí Paulo falando assim, como assim que vocês estão vivendo assim? Isso aí é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo pode estar dividida em grupos. Será que isso tem alguma coisa aí, terminando um pouquinho essa parte da introdução, será que isso tem a ver um pouco com a igreja? A igreja de hoje se divide também assim? A igreja de hoje também se divide assim, eu sou da graça, por isso, para que tanta lei e tal? O outro chega e fala, não, vamos por nós somos da razão, senão emoções são razão, essa igreja aí que fica cheia de... Não, aqui tem que ter ordem, tem que ter lei, tem que ter regra aqui, esse pessoal aí do... Será que a igreja hoje também tem seus motivos de facções, e ao invés de sermos um só, nós estamos nos mordendo uns aos outros? Paulo, quando fala aos Gálatas, ele diz assim, cuidado, hein? Vocês se mordem tanto, cuidado para que vocês não se devorem um ao outro, porque vocês parecem estar vivendo assim. Bom, aí, passada essa introdução, deixa eu dizer que Paulo, ele está escrevendo para uma igreja que passa por esses problemas e por causa dessas facções, eles têm opiniões diferentes. Opiniões diferentes. Com relação, por exemplo, a casamento. Convertendo, e os convertidos, às vezes o marido convertia, a mulher convertia, o marido não, e a pergunta deles era, devo permanecer casado? Para você pode ser fácil responder isso hoje, eu falo, claro, mas por que não pode, tem que separar? Mas naquela época não era tão fácil assim não, porque quem se casasse com uma pessoa de outra fé, e principalmente se fosse judeu convertido, ia dar muito problema. E aí ele ia falar, e agora, o que eu faço? Então era uma pergunta que eles faziam a Paulo. Por exemplo, lá tinha um problema de carne sacrificada aos ídolos, porque o pessoal de outras religiões, principalmente das religiões de mistério, eles ofereciam carne aos seus ídolos. E as carnes que sobravam, porque eles davam as melhores carnes para os ídolos, e as carnes que sobravam, eles vendiam para o açougue, e o açougue gostava de comprar aquela carne de qualidade por um preço mais baixo. Aí, algumas pessoas iam lá, no meio cristão, e comiam aquela carne. Aí chegava outro e falava, meu Deus, você comeu carne sacrificada ao ídolo, você vai ter uma diarreia, você vai ter uma infecção intestinal, você vai morrer. A balinha que você comeu era oferecida ao Cosme e o Damião. Vai morrer você agora. Essa bala está enfeitiçada. E aí surgiam alguns e falavam assim, mas esse povo ignorante, né? O ídolo nada é, rapaz. Daqui, vou comer a carne, vou mostrar. Não acontece nada comigo. E não acontecia mesmo. E aí? Mas eles diziam, mas isso está causando divisão, porque o outro lá não é pela carne fazer bem ou mal para o estômago, é que era carne sacrificada ao ídolo. Se eu comer a carne sacrificada ao ídolo, eu não estou prestando culto ao ídolo? Então eram esses tipos de perguntas que eles estavam fazendo a Paulo. Então Paulo, quando escreveu Corinto, ele estava dentro de um contexto que tinha perguntas e que exigiam respostas dele. E tudo quanto é coisa promovia divisão na igreja de Corinto. Um tinha opinião, outro tinha outra opinião, outro tinha opinião, outro tinha... Então o apóstolo Paulo tinha que dar uma geral para falar, gente, vamos pensar a mesma coisa? Vamos pegar aqui, estudar a Bíblia, e vamos orar, e vamos chegar a um senso comum. Muito bem. Dentre essas coisas que dividiam a igreja, olha só o que eu vou te falar. Os dons espirituais dividiam a igreja de Corinto. Ai, que coisa, velho. E Paulo está escrevendo todo nesse contexto, porque, ao que parece, o objetivo final de Paulo é que a igreja vivesse em Cristo Jesus e tivesse unidade. E qual deveria ser, então, o ambiente da unidade?
Porque quando Paulo fala, antes de escrever o capítulo 13 de Corinto, veja só essa grande revelação que eu recebi agora. Antes de escrever o capítulo 13, ele escreve o capítulo 12. E depois de escrever o capítulo 13, ele escreve o capítulo 14. Uau! Meu Deus! Então, mas eu estou dizendo, brincando assim, mas eu vou explicar por quê. Se você ler o capítulo 12, ele está falando sobre dons. Se você ler o capítulo 14, ele está falando sobre dons. Mas entre um e outro, ele fala sobre o amor. Esse é quem sabe de toda a literatura, não somente que está na Bíblia, mas fora dela, principalmente porque a Bíblia é a mais linda de todas. Isso é considerado por todos o hino do amor. O hino do amor, hein? Vamos louvar. E não me interprete apressadamente. Louvar o amor. Pastor, a gente só tem que louvar a Deus. Mas eu vou insistir com você, vamos louvar o amor. Porque Deus é amor, você entendeu? É um hino que louva o amor, porque Deus é amor. Agora, Paulo está dizendo o seguinte nesse capítulo 13, diante dessa circunstância tão dividida da igreja, ele diz assim, olha, o amor é supremo, completo e eterno. Amém? Vamos dizer todos juntos? O amor, vamos começar pelo amor. O amor é supremo. Você vai ensinar falando errado, né, gente? O amor, ele é supremo, completo e eterno. Paulo, nos 3 primeiros versículos, vai falar sobre a supremacia do amor. Dos versículos 4 ao 8, na primeira parte, a primeira sentença, ele vai falar sobre o amor completo, que ele é completo. E de 8, na segunda parte, até o versículo 3, ele vai falar sobre a eternidade do amor. Então vamos começar com o amor supremo, versículos 1 a 3. Acesse a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia. Vai acessar a Bíblia ou não? Você tem celular? Quantos aqui tem celular? Levanta o celular. Ah, não, você não está com o celular agora, porque você não está olhando o WhatsApp agora na hora do culto, né? Mas tudo bem. Mas todo mundo tem celular, né? Quase todo mundo. Eu acho que aqui todo mundo deve ter esse bichinho, esse celular, né? Vocês dizem que o que há mais de comum nessa sociedade pós-moderna é o celular. Muito bem. O texto diz assim, ainda que a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá, ou nada terei. Serei e terei. Muito bem. Paulo começa falando sobre o dom de línguas dos homens e dos anjos. Era um dom supervalorizado. E é bonito, né? Fala-se Leon Morris, quando escreveu sobre a exegese desse primeiro capítulo, ele não tinha razão quando ele escreveu, é bastante fácil ficar fascinado por um discurso eloquente, ficar hipnotizado pela mágica das palavras e passar por alto por aquilo que realmente interessa. A melhor linguagem do céu ou da terra, sem amor, barulho. Então, eles usavam, por que Paulo usa o gongo e o prato? O prato naquele sentido, daqueles 2 pratos que a pessoa pega, vai tocar na banda marcial e pá, pá, bate. Eles usavam o gongo e o prato para, ali em Corinto era normal eles saberem o que Paulo estava dizendo, porque na convocação ao culto Dionísio e Cibele, que tem uma história toda de carnalidade aberta mesmo, porque esse deus Dionísio era o deus da carnalidade.
era tudo que vinha, que deixa fluir com violência, e ele era o equivalente ao deus Baco de Roma, que era o deus das bebidas e tudo mais. Bom, enfim, era o deus das orgias. E para convocar para esses cultos, eles batiam esses pratos nas ruas e tinham grandes pratos maiores, os gongos, onde bate, faz aquele barulhão, pom. Agora, você imagina você morando em Corinto e não sendo... ia falar corintiano, aí não dá. Você morando em Corinto e não sendo um devoto de Dionísio ou de Cibele. Os dois lá, tem uma história lá, enfim. Aí o que acontece? Você fica ouvindo toda vez aquela convocação, você fala, que bênção esse barulhinho, né? Toda vez que esses caras vão fazer esse culto, eles passam, bam, bam, tá, tá, bam, bam, tá, tá. Fica um barulho irritante, porque é bam, 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 bam. Paulo está falando assim, então, é assim mesmo. Olha, vocês admiram quem fala em línguas estrangeiras? Eu também, Paulo falou. Então, queria que vocês soubessem muitas línguas estrangeiras. E, principalmente em Corinto, era importante saber línguas estrangeiras, porque não tinha gente de várias nacionalidades. E não era um negócio não era um lugar de comércio. Eu fico bobo de ver como o comerciante aprende uma língua fácil. É rápido. Mas, principalmente os asiáticos. Gente, por onde você vai, ele está falando com aquele jeitinho assim, né? Mas ele está falando tudo quanto é língua. Você vai em qualquer lugar, o cara está lá, ele está falando a língua daquela... E como é importante para eles fazerem essa rua aqui, tem um amigo chinês ali na frente, ele chegou há pouco tempo, ele fala, mas ele já vai colando as palavras, mas ele vende tudo para você. Tudo. E fala que é barato, né? Aqui é barato, né? É bom, pode levar. Então, essas coisas assim, para Paulo falar, eu sei. E na igreja, então? O cara que sabe traduzir. E aí falava assim, olha, ele fala uma porção de línguas. E uau! Agora, olha só, quando ele falava a língua dos homens e dos... Ele falava assim, e quem fala em língua estranha? Ora em língua. Que é isso? É a língua do céu, isso aí é a língua do céu. Porque o próprio Paulo diz que quando a pessoa ora em mistério, ninguém o entende, mas o Espírito ora bem a Deus. Então essa é a língua que fala no céu. Eles falavam, que dom é esse? Obviamente, quem admirava o dom de línguas, seja língua dos homens ou dos anjos, eles eram colocados numa casta espiritual mais elevada. Eles eram da casta dos que sabiam falar línguas. Mas Paulo continua, ele fala sobre a profecia. A profecia só é colocada num grau de importância menor ao apostolado, porque lá no capítulo 12 ele vai falando que tem também uma importância por causa daquilo que é útil naquele momento também. E ele diz que só menor ao apostolado. E o conhecimento, ele fala, conhecimento é o que esclarece tudo. Tanto conhecimento, quando a pessoa tem muito conhecimento intelectual, cognitivo, que ajuda, claro que ajuda. Claro, vejam as ciências como nos ajudam. Ela não se opõe ao conhecimento divino. E aí ele diz assim, tanto que tem o conhecimento humano, como tem o conhecimento divino, é muito importante para a igreja. Só que esses que tinham tais conhecimentos, principalmente o que tinha a revelação dos céus, outra casta superior de crentes. Aí ele falava assim, então olha só, você que tem, e quem tem o dom de fé, meu Deus do céu, já pensou se falar para o monte sai daqui, vai para lá e o monte acontecer isso? Já pensou você falar para uma doença, sai daí doença, e a pessoa ficar curada, e você acreditar, não, vou lá, vou falar, isso vai acontecer, e acontece, todo mundo fica olhando e, meu Deus, né? Que fé! Todo mundo já pediu, todo mundo já orou, mas tem aquele que tem o dom da fé, chega ali, ora, puf, acontece. Outra casta de crentes superiores. Paulo não está desfazendo do dom de orar em línguas ou de falar
estrangeiros, língua do homem ou do anjo. Paulo não está desfazendo o dom da profecia, Paulo não está se desfazendo do dom do conhecimento, ou do dom da fé que faz mover o sobrenatural. Paulo não está desfazendo, mas ele está dizendo uma coisa: tudo isso sem amor é. E exatamente o que vocês estão fazendo, como vocês têm esses dons, e eu não nego que vocês têm, porque alguém pode dizer assim, mas quem não está em Deus não vai ter o dom de Deus. Ora, quando Deus cura alguém, e a pessoa, por exemplo, se afasta, ele vai, você foi curado, agora eu vou tomar a cura, viu? Não. Ele continuou, os 10 leprosos que Jesus curou, só um seguiu Jesus, ele mandou uma praga em cima dos 9, que coisa, hein? Curei os caras aí, ó. Os caras estavam aí tudo leproso, todos longe da sociedade. Lepra era não somente uma doença física, mas sociológica também. Agora, vou mandar a lepra de volta. Não, ele não fez isso. Agora, isso não quer dizer que estava em Deus. Agora, pensa, como que ele termina? Se eu tiver o dom de línguas, se eu tiver o dom da profecia, de todo o conhecimento, se eu tiver o dom de uma fé, tamanho, porte montes, se eu não tiver amor, qual é o fim? Eu nada serei. Deixa eu explicar o que Paulo está querendo dizer. Muitos naquele dia, no dia do juízo final, vão chegar diante de Jesus e vão dizer para ele assim, mas Senhor Jesus, lembra de mim? Aí Jesus, peraí. Jesus não tem memória fraca, né, gente? Eu vou falar assim, não me lembro de você. Que é isso que o senhor não lembra de mim? Para lá! Em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios. Eu falava, eu pregava que as pessoas ficavam, se decidia, fazia, em teu nome. E aí ele vai falar assim, não, mas eu não conheço você. Porque apesar de fazer uma porção de coisas, ele não pertencia a Jesus. Ele não era. Ter é diferente de ser. E aí então, essa comunhão, essa ligação do amor é que valida todos os dons. Todos os dons dentro da igreja são validados pelo amor. Como é que está a sua linguagem dentro da sua casa, no seu casamento? Não adianta você chegar para mim e falar, pastor, mas já expliquei para minha mulher, pastor, vê se eu não estou certo. Aí você começa lá com as suas razões. Eu não estou certo nas minhas razões? Até a sua mulher concorda com as suas razões, meu irmão. Você não notou isso ainda não? Você é o bambambam de razões. Mas sabe por que a tua mulher não te entende? Porque você não fala a linguagem do amor. Mulher, você já orou pelo marido para ele mudar, e você fala no ouvido dele todo dia, acorda falando, hora do almoço, falando, e fala, cabecinha dura desse meu marido, ele já se estrepou tanto porque ele não me ouviu. Eu sei, mulher, que você tem até o 16º sentido. Mas se você não tiver amor, nessa linguagem entendível, ainda mais com uma cabecinha, um cérebro pequeno, que nem o do teu marido, entendeu? Ele não vai entender. Seu cérebro tem 1.000 milhões de conexões, nossas conexões são bem menos. Então, você fala, agora, quando você tem uma porção de coisas que as pessoas olham e dizem assim, uau, mas você não tem amor, é por isso que tudo ao seu redor está desconectado. Sua família está, seu casamento está desconectado, seu relacionamento com seus filhos está desconectado, seu relacionamento com seus desconectados, seus relacionamentos estão desconectados, porque você não fala a linguagem que conecta, a linguagem que valoriza tudo que você tem de melhor, seja lá qual for o dom que você tenha. Sem amor você nada é. Não é que você não tem, você tem os dons, mas você não é nada, porque quem valida os dons é o amor. Bom, aí Paulo vai falar também sobre uma parte muito interessante, assim, até difícil de
de explicar, mas eu vou tentar. Ele fala assim, ainda que eu dê. Ele está falando de alguém que tivesse muita grana, fosse um homem rico. Não é dar aos pobres, que não está nos textos originais, mas cabe, né? Fala assim, então está errado a Bíblia. Não é que está errado, cabe porque está dentro do contexto. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Ó. Se eu tiver muita grana e chegar assim, dou um pouquinho para você, dou um pouquinho para você, dou um pouquinho para você, dou um pouquinho, vou distribuindo em porções. Uma porção para você, uma porção para você, uma porção para você, uma porção para você, uma porção para você. Se eu der, e chega no fim, acabou tudo. Você era rico e ficou sem nada. Sim, porque eu quis me desfazer de tudo que é matéria. Uau! Fala comigo assim, uau! Porque se alguém fizer isso e você vê, o que você vai falar? Uau! Porque, sabe por quê? Isso é fora do comum, não é? Você já viu muitos ricos pegarem, não, como eu tenho bastante, é nada. Ele compra um apartamento e enfia dentro de mala os dinheiro, né? Então, não vai sair distribuindo. Paulo fala assim, ainda que eu entregue o meu corpo para ser... talvez ele tenha em mente os amigos de Daniel, que diante da ameaça de, ou você adora o Deus de Nabucodonosor, ou você vai morrer queimado. E ele falou assim, não, prefiro morrer queimado do que trair o meu Deus. Então isso é uma coisa para dizer, uau mesmo, uau. Os caras escolheram morrer a negar a sua fé. Queimado, pensa alguém morrendo queimado, gente, a dor que não é isso. Talvez Paulo tivesse esse mesmo. Ou o túmulo de um Diano que tinha lá em Atenas, que ele também morreu queimado pela causa que ele defendia. E o túmulo era muito visitado, porque isso era... E quando estava ligado à religião ainda, tinha outros anseios e desejos. Qual que era o anseio e qual que era o desejo? Era assim, se eu... Imagina num cara que... Num homem-bomba. Por que o homem-bomba resolve ser homem-bomba? Porque ele acredita que depois que ele morrer não tem mais nada? Não, porque ele acredita também que ele está oferecendo o maior sacrifício de todos, que é a sua própria vida, e ele crê que quando ele partir de uma vida, ele vai receber paraíso, quem sabe com várias virgens esperando ele lá do outro lado. Aí você vê que imaginação, né? Mas assim, ele tem, e aí ele se oferece para ser homem-bomba. Porque depois que ele fizer aquilo, ele espera receber uma recompensa, um galardão. E só para o outro. Ele está falando para a igreja, eu sei que tem, e tem galardão no céu. Mas o problema é o seguinte, tudo que você fizer, tendo em vista que você quer ganhar uma coisa no futuro, eu digo para você, sem amor, pode esperar que você não vai ter. Além de não ser, você agora não vai ter. Porque você fez por troca. E não funciona assim com Deus. Deus não fica olhando para você, crédito, débito. Crédito, débito, crédito, débito, crédito, débito, crédito, débito, crédito, débito. No fim, não, você não vai entrar aqui no céu. Somos salvos pela graça mediante a fé. Agora, galardão tem galardão. Mas tudo que você fizer, eu estou colocando um tijolinho na minha mansão lá no céu, porque eu dei aos pobres. Você sabe que onde você vai morar no céu? Pana de palha e de coisa. Você fala, mas pelo menos estou no céu, não é verdade? Mas o céu não é contado assim, gente. Galardão não quer dizer isso. Você entendeu? Tudo que a gente usa é só imagem. Mas quando você faz por amor, você é e você é tudo em Cristo Jesus. Percebe? Então, meu irmão, por que você fez o que fez até hoje na fé? Para todo mundo reconhecer, puxa, você viu o dom, hein? Ninguém conseguia expulsar aquele demônio.
expulsou. E você, sou de uma casta superior, porque ninguém conseguia fazer o que eu fiz. Amados, por isso que tinha divisão na igreja de Corinto. Mas quando é feito por amor, tudo ganha sentido e valor. Amém, amados irmãos? Essa primeira parte também era mais longa. Eu só vou passar rapidamente sobre as outras partes, em tentar fazer isso em 3 minutos. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Amados irmãos, o que o amor é? Ele é paciente e bondoso. O amor provoca na pessoa um espírito paciencioso. Não é só, eu tenho que ter paciência agora. Não, a pessoa é paciente porque é o espírito do amor, é a cultura do amor. Ele não perde o ânimo para ser paciente, ele persevera pacientemente e bravamente. Mesmo diante de infortúnios, de aborrecimentos, ele é paciente em si mesmo, porque é da natureza de quem ama ser paciente, porque o amor é paciente. Ele suporta as ofensas, as injúrias dos outros, e ele se mantém ali paciente. O amor, ele é bondoso em si mesmo, porque ele não paga o mal com o mal. Mesmo que venha o mal, ele vai continuar sendo bondoso, porque não depende do outro, não é o mérito do outro, mas é uma natureza que está em mim. Cada um tem a sua própria natureza, não é? E é a da natureza do amor ser bondoso. E não é só paciência. Paciência e bondade não significa só as circunstâncias, mas com relação principalmente às pessoas. O que o amor não é? O amor não é ciumento, não é exibido, não é orgulhoso, não é maldoso, não é egoísta, não é raivoso, não é melindroso, não é complacente. Ciumento aqui traz o sentido da palavra, vem a palavra zelo do grego, que significa aquele que arde em ciúmes porque tem inveja de alguma coisa. O amor não é assim, ele não é invejoso. Eles se disputavam entre si, eles competiam entre si, porque eles eram ciumentos. Um tinha o que ele não tinha. E aí ele queria mostrar o que o outro não tinha para o outro ter inveja dele. Ele não é exibido. O amor não é aquele, viu como eu tenho o dom de orar em língua, eu tenho o dom, chegou a profeta. Às vezes, eu vejo que a humildade não está na postura da pessoa. Ela chega assim, não me escutem. Aí quando começa a falar, e a pessoa cresce, que você se esquece até de quem era o Deus dela, para valorizar mais a pessoa. E aí quando você cria essa cultura, o povo fica assim, o povo fica elegendo deuses, Apolo, Cefas, Paulo, e etc, etc. O amor, ele não é exibido, ele não é orgulhoso, ele não é, o orgulhoso aqui também tem o sentido de se ufanar, ou seja, cheio de vento, é vanglorioso, ele quer trazer glória para cima. Diz assim, você está cheio de quê quando você busca glória para você? Você não está cheio de nada, você está cheio de vento. O amor não é assim. O amor, ele não é maldoso, ele não maltrata, ele não trata mal. Quando vocês dizem assim, não, mas é por zelo que eu estou fazendo isso, e sai batendo todo mundo, e com aquela violência, e é para o seu bem, não sei o quê. Tudo bem, né? A gente não vai aderir agora à lei de que vamos tirar a correção com vara, etc, etc. Mas tem gente que faz cada coisa por amor, que bate, que esconde, que aprisiona, que deixa pessoas presas, não, porque eu amo. O amor não maltrata, o amor não é egoísta. Os coríntios lá, eles tudo estavam querendo assim, você viu? Está tudo para mim, você está fazendo, ele é contra a gente, então vamos ser contra ele. O amor não trata, o amor trata bem, até aquele que se coloca como inimigo, ele não é egoísta, ele não é raivoso, ele não é melindroso. O amor não é melindroso. Tem gente que fala, amei tanto aquela pessoa, ela me feriu tanto. Sabe quando a gente é muito ferido? Quando o ego está grande demais, é fácil acertar o seu ego. Porque você fica melindroso, porque o seu ego está grande demais. Ele me ofendeu, eu não merecia.
olha o que eu fiz por você, e agora é assim que você me paga. Olha, eu fiz tanto por fulano, acabei meu filho. Para com isso, seu eu está grande demais. Perdoe, abandone o rancor, faça como Deus fez com você. Você fez tudo que era errado, você fez tudo para Deus te odiar e Deus te amou. Você fez de tudo para Deus se afastar de você, e Deus quis tanto você, que para não viver sem você, Ele morreu por você. Isso é o amor é assim, o amor não é melindroso, o amor não é falar assim, pastor, do jeito que você está pregando, vai chegar uns caras aí que são muito veiacos, hein, pastor? Os caras se aproveitam da gente, porque, o amor é isso, o amor é isso, o amor é aquilo. De onde você tirou essa ideia? Esse nunca foi o amor bíblico. O amor bíblico, ele não se alegra com a injustiça. Você viu injustiça, e levanta contra. Opa, para de injustiça aqui, vamos levantar a nossa voz, vamos dizer, vamos falar. A hora que a gente vê uma coisa errada, nós vamos sair na rua, nós vamos marchar para Jesus, nós vamos marchar contra o aborto, nós vamos marchar contra a sensualização das crianças na escola, nós vamos fazer, nós vamos falar, nós vamos apontar, nós vamos indicar, e nós vamos fazer tudo isso por amor. Porque o amor não é complacente. Quem falou que o amor é complacente? O amor é firme. Mas o amor sempre olha o bem do outro. Porque tem gente que começa a confundir. Ao invés de bater na homossexualidade, está começando a bater no homossexual. E aí a gente é acusado de homofobia, tem certos lugares que é verdade mesmo, está sendo homofóbico. Nós devemos amar o homossexual. Você está aqui, você está enfrentando problemas e dificuldades. Aqui tem gente que está enfrentando problema com mentira, tem gente aqui que está enfrentando problema com se manter fiel dentro do casamento por causa de um problema na área de sexualidade. Tem gente aqui que está entrando no meio da corrupção e ele tem que ser expulso daqui porque aqui é lugar só de gente santa. Aqui é lugar de gente só santa, mas que está sendo santificado, que ainda não é perfeito. Aguenta firme aí que Jesus vai fazer a obra na sua vida, mas não saia daqui conosco. Porque todo mundo está aqui e está se ajudando mutuamente, seja qual for o problema que você tenha. Mas nós não vamos aceitar que isso é normal e que, não, você mente, quem não mente, né? Você se corrompeu, mas não tem jeito hoje de ganhar dinheiro sem fazer uma falcatrua, né? Não tem jeito, não. Não, o amor não se alegra com a injustiça, ele não é complacente. O amor, ele é transformador, ele é transformador. Por isso que o amor é completo, gente. Sabe por quê? Porque o amor tudo sofre, ele tudo sofre, é do verbo estergo, do grego, que traz a ideia de cobrir. Tudo sofre. Sabe qual que é a ideia aqui? Sabe aqueles filmes de policiais que você assiste, e que o cara assim, fala assim, vai lá que eu te dou a cobertura? É assim, o cara sai na frente e começa a atirar, para todo mundo ver, aquele cara está atirando, isso o outro está passando ileso. E ele vai ir dando cobertura por outro, ele está arriscado a morrer, não é? Não é que ele queira morrer. Porque tem gente que confunde assim, amor sacrificial, aí já vai naquela velha história lá. Ele não está querendo morrer, não. Ele está querendo proteger o outro. Dar cobertura para o outro. Eu vou dar cobertura para você, pode ir. Se eu morrer, morri, mas se eu sofrer o dano, sofri. Eu não quero sofrer o dano. Mas se precisar, estou aqui para ser cobertura sua. Vamos junto, vamos nessa, estou contigo. É isso, porque tudo crê, é aquele do outro sempre o melhor. É o contrário do faccionista, do fofoqueiro. Quando ouve falar do outro assim, fala assim, é mesmo, aquele lá não presta, rapaz. Pensa numa pessoa falsa, é aquilo lá. Não. Quem ama diz assim, não, você sabe a intenção que ele quis dizer aquilo? Esses dias eu vi alguém lendo um WhatsApp, estava outra pessoa perto. Falou, Paulo, escrevi tal coisa, como é que o sujeito me respondeu? E aí ele pôs tom no WhatsApp. Ele falou, ok, tudo bem. Mas o WhatsApp tem tom escrito? Não, só falado, né? Aí o outro falou assim, não. Ele falou assim para você, fez até o Schmidtzinho assim, ok, tudo bem. O amor, ele tudo crê, ele dá aquele voto de confiança. Ele dá a possibilidade da dúvida positiva. Não, peraí, vamos ver, será que foi assim mesmo? Mas não para condenar, para dar
oportunidade de melhora. Tudo espera, o amor é recheado com esperança. É aquele que está do seu lado e sempre está dizendo assim, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo como? A circunstância? Não, é que não chegou no fim ainda. Calma aí, nós vamos resolver essa parada. O amor, ele tudo espera. É a esperança que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É daquele crente que em tudo ele vê coisa positiva. Tudo ele vê coisa positiva. Né? Diz que juntou alguns líderes da igreja para alguém e começou a falar, esse irmão nunca fala mal de ninguém. Vamos falar mal de alguém que ele também vai falar mal. E todo mundo, eu já sei de quem que nós vamos falar mal. E chegou lá e falou, porque o irmão nunca falava mal. Ele chegou e falou assim, você viu, esse tal do diabo não presta. Aí o irmão falou, não presta mesmo. Porque você vê, o diabo destruiu o casamento da fulana, ele matou os campos, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele roubou outra pessoa, jogou uma pessoa contra outra. Foi ele que disseminou fofoca ali, foi ele que falou aquilo, foi ele que destruiu, e foi falando um monte de coisa que o diabo faz. E aí chegou no fim, e agora, o que você acha do diabo? A pessoa virou e falou assim, como é trabalhador esse tal diabo, hein? Porque o tanto que ele já fez aí. O amor, ele tudo espera, no sentido de que ele é sempre positivo, não com aquela circunstância isolada, mas é a ideia que Paulo diz, olha, no fim, tudo isso que você está vendo, vai contribuir para o seu bem, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O amor tudo suporta, ele tudo suporta, a ideia de constância, não é aquela quiescência paciente, vai fazer o quê, né? Não, ele suporta no sentido de que, nós estamos juntos, nós temos dificuldade, mas nós não vamos desistir, entendeu? Nós não vamos desistir. Vem cá, meu irmão, vamos junto, eu não vou desistir de você. E aí a pessoa faz aquilo, você está caminhando com a pessoa, está ensinando a pessoa, está fazendo o que você acha que é o melhor para a pessoa, e de repente aquela pessoa, faz exatamente o que você falou para ela não fazer, e ainda fala mal de você. E aí você fala, quer saber? Prefiro tratar de gado do que pessoas, né? Então vai viver lá no pasto, meu irmão. Casa com uma vaca, tenha muitos bezerrinhos. Gente, o que é tratar com pessoas é sempre insistir, vendo melhor e suportar tudo e continuar amando. Essa é a disposição do amor. Você nunca desiste da pessoa. Você corrige, ela vai ficar brava com você, porque amor é assim. Quantas pessoas que você vai falar não fica brava com você? Você fala, você vai ficar bravo comigo, mas não te largo, filho. Não te largo, minha filha. Vamos ficar juntos. Vai ter que ter correção. Você vai me corrigir, eu vou corrigir você, mas nós vamos juntos. Nós não vamos deixar isso aí. Essa é a ideia do tudo suporta. Amados irmãos, como o amor é perfeito, né? E porque ele é perfeito, ele é eterno. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava e raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou conhecido, plenamente conhecido. Permanece agora estes três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deste é o amor. O amor, ele nunca cai. A palavra no grego aqui é justamente isso aqui. O amor não sofre ruína, ele não entra em colapso. Por isso que ele nunca mais, que ele jamais acaba. O amor, ele é indestrutível. Quando vier aquilo que é perfeito, o que é imperfeito vai passar. Tudo é parcial, a profecia é parcial, o conhecimento é parcial, tudo que você sabe, tudo que você profetiza, é tudo uma revelação de Deus e parcial. Mas o amor, ele é perfeito, ele é perfeito. Se vier o que é perfeito, que é Jesus, e você estiver face a face com Deus, de que vai valer seu conhecimento, de que vai valer sua profecia, de que vai valer todas as línguas que você sabe falar, de que vai valer a fé para transportar montanhas, que vai valer o que você considera o mais importante de todas as coisas, de que vai valer nada, passou tudo.
tudo, só restou o quê? O amor. Só o amor. Gente, Paulo faz um apelo aqui. Vamos parar de meninice? É meu. Eu quero. Não é assim que criança fala assim, é meu. Não, mas compartilha aí com ele. Não, é meu. Quantos crentes fazem assim, que nem criancinha? Não, é meu. Eu quero. Não dá para você. Não compartilha. Não vai. Olha o que eu estou fazendo. Aí todo mundo olha para aquela criança. Aí o outro faz coisa, todo mundo para de olhar. Sabe que ela... Todo mundo está olhando, só o que ele faz, não olha para mim. Meninice! Você está fazendo para quem? Para você parecer ou para Deus? A motivação sua é o quê? Ser reconhecido ou ser aprovado por Deus? Se é ser aprovado por Deus, faça por amor. Não precisa de reconhecimento humano. Para de meninice. Paulo está falando assim, ó, sabe esses espelhos que a gente tem? Os espelhos naquela época não são como os espelhos HD de hoje, a high definition. Eles faziam num material que eles poliam bastante, a hora que eles olhavam, eles viam mais ou menos como eles eram. E Paulo está dizendo assim, sabe qual é o seu problema? Você olha para você de acordo com seus próprios olhos, você vê uma imagem obscurecida de quem você é, mas Deus sabe exatamente quem você é, e você está pensando que eu estou falando isso para condenar você. Não, ele não estava falando isso para condenar, ele estava dizendo, meu irmão, sabe onde você tem mais valor? Não é a hora que você ora em línguas, ou que você dá uma palavra profética, ou que você mostra que tem conhecimento, ou que você tem uma fé capaz de transportar os montes. O seu verdadeiro valor está em Deus, porque você é filho dele e ele sabe quem você é. Então viva a sua identidade com profundidade, e a sua identidade e missão só vai fazer você ser quem Deus quer que você seja, e ter aquilo que Deus tem para você ter, se você viver o amor. O amor é eterno, ele é indestrutível. Estava lendo, quero só contar essa experiência de um para finalizar. Eu estava pensando, e Deus estava ministrando essa mensagem do amor, e eu abri um devocional na Bíblia YouVersion, que eu queria fazer um devocional, justamente foi do amor. Então ele estava dizendo que houve um tempo na igreja que surgiu muitas pessoas dizendo que o mais importante da igreja era missões, e que o desejo de Deus é que a igreja fizesse missões. Aí surgiu um outro e falou assim, na área de missiologia mesmo, alguém da área de missiologia diz, não, o principal motivo de existência da igreja é a adoração, porque nós temos que alcançar os povos para que eles adorem a Deus. Então o principal motivo e o final é a adoração. E aí aquele estudioso, aquele teólogo disse, eu creio que o propósito final não é nenhum nem outro, porque missões um dia vai acabar. Eu não vou precisar mais evangelizar as nações quando vier aquele que é perfeito. A adoração, para ela ser adoração que Deus aceite, ela tem que ser verdadeira. E a verdadeira adoração só é feita com amor. Mesmo porque adoração é um sentido muito... O que é adorar? Eu vim para o culto cantar uma música e estou adorando a Deus? Então, aí diz, é melhor a gente ouvir Deus Pai, quando enviou o seu Filho, porque amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. É melhor a gente ouvir o Filho. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor é a motivação de Deus ter entregue o seu Filho. O amor é a identidade do discípulo. E é melhor ouvir o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 13. Se eu fizer tudo, se eu tiver tudo, eu nada serei, nada terei, se eu não tiver amor. Vamos ficar em pé, amados irmãos. Feche seus olhos e peça para Deus em amor. Me perdoa grandemente pela invasão do tempo. Todo mundo que está aqui ao redor, me perdoe. E ore a Deus. E peça a Deus. Não vai terminar.
agora, porque o amor é um processo de Deus na sua vida. Mas comece agora um processo de exame, como fizemos nascer. Examine-se o homem, pois. Comece um exame agora. E faça isso agora. E saia daqui desejando isso. Que você seja vazio de si mesmo, para ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é a essência de Deus dentro de você. E Deus é amor. Quando você se esvazia de si mesmo, você do Espírito, você está cheio de amor. Que seja assim com cada um de nós. Que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso do Pai, que a graça do Filho que foi derramada por causa de seu amor, que a comunhão que há no Espírito por causa do amor de Deus, as ações que vêm do Espírito por causa do amor de Deus, o poder e a unção do Espírito venha sobre você, para que você seja capacitado para amar, como Cristo nos amou, e que tudo que você faça, seja feito com e em amor, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Recebe esses aplausos pela tua palavra tão linda, Jesus. Tenha uma semana super de Deus.